Olá pessoal, meu nome é Carla Pitanga. Eu sou professora da Rede Municipal de Ensino do Recife e atualmente estou trabalhando como técnica pedagógica da Gerência de Educação Especial. Estamos no Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Vamos hoje falar sobre a temática do autismo, mas o que é, de onde vem o autismo, sinais de alerta e como identificar alguém com transtorno do espectro do autismo. Vamos começar? Preste bem atenção. O autismo é um termo geral utilizado para descrever um grupo de transtornos do desenvolvimento do cérebro, hoje conhecidos como transtornos do espectro do autismo, o TEA. Pessoas com esse diagnóstico comumente têm prejuízos, que podem variar em menor ou maior grau em duas áreas: comunicação social e comportamentos repetitivos e restritos. Esses prejuízos podem resultar em dificuldades com diversos contextos da vida, como familiar, escolar, social, dentre outros. Cerca de 1% das crianças recebem o diagnóstico de TEA e suas principais manifestações ocorrem geralmente antes dos 3 primeiros anos de idade, certo? Por isso, papai, mamãe, professores da educação infantil devem estar bem atentos na educação infantil, na primeira infância, para os primeiros sinais. Agora nós vamos, certo? Falar um pouco sobre de onde vem o autismo. Não existe uma causa para o autismo. As pesquisas científicas têm mostrado que os transtornos do autismo estão associados a alterações no desenvolvimento do cérebro, causado por uma combinação de fatores genéticos, ambientais e até biológicos. Diz respeito ao funcionamento de células, moléculas, proteínas de cada indivíduo. Embora ainda não haja confirmação científica, acredita-se que vários fatores ambientais contribuem para a causa do autismo. São considerados fatores ambientais: exposição durante a gestação a alguns agentes tóxicos, como a talidomida, misoprostol e ácido valproico. Idade das mães, acima de 35 anos, a época da gestação, baixo peso da criança ao nascimento, asfixia perinatal, infecções perinatais como rubéola. Contudo, é importante salientar que várias pessoas passam por esses fatores de risco e não irão desenvolver TEA. E quais são os sinais de alerta? Bem, é importante a divulgação dos sinais de alerta do autismo para facilitar o diagnóstico precoce. O conhecimento ajuda a família, a escola e os profissionais de saúde a detectarem o problema mais cedo. Vale ressaltar que cada pessoa é diferente. Uma pessoa pode apresentar algumas dessas características e não ter necessariamente o TEA. Por outro lado, a pessoa com autismo não precisa ter todas as características que vamos falar a seguir. Portanto, minha gente, esses sinais servem apenas como alerta, certo? Alerta para que seja procurado médico, psiquiatra ou neurologista para uma melhor avaliação. Mas quais são esses sinais? Não responder ou não olhar quando chamado pelo nome ou quando faz. Essa resposta se dá mais lentamente do que o esperado. Não demonstrar alegria ou animação quando os pais se aproximam. Fazer movimentos repetitivos com objetos ou com o próprio corpo. Exemplo, balançar as mãos, girar em torno do próprio eixo, girar rodas de carrinhos, alinhar brinquedos, repetições de sons ou palavras. Diminuição ou ausência do sorriso social. Ter ausência ou diminuição de contato visual. Não compartilhar interesses e ou prazer.
tem dificuldade de imitar. Esses são alguns dos sinais de alerta. Mas lembrando que muitas pessoas com autismo não necessariamente apresentarão todas essas características, né? Isso são sinais de alerta. Mas como podemos identificar alguém que tenha transtorno do espectro do autismo? Bem, o TEA tem início precoce e graus muito variados de sintomatologia. Quando falamos a palavra espectro, englobamos pessoas muito diferentes, com sintomas que variam em níveis de comprometimento. Sintomas ou características, seja como você achar melhor falar. Eu prefiro características, né? Vamos trocar essa palavra, sintomas, por características. Entretanto, há duas áreas que estão sempre prejudicadas: comunicação social e comportamentos, que são repetitivos e com foco em interesses restritos. Vamos entender melhor isso? Já nos primeiros anos de vida, a dificuldade na comunicação social pode ser identificada através de algumas manifestações. Vamos lá. Isolamento ou falta de interesse em estar com outras pessoas. Pessoas com TEA podem ter dificuldade, preste atenção, em iniciar contato ou diálogo com os que estão ao seu redor e compartilhar objetos ou assuntos de interesse. Algumas vezes pode acontecer das crianças com TEA preferirem o contato com adultos ou crianças de idade diferente da sua. Diminuição ou ausência de contato visual. É comum no TEA a pessoa não manter o olhar ou não olhar por muito tempo para a região dos olhos das outras pessoas. Diminuição ou ausência do sorriso para outras pessoas. A pessoa com TEA tem menor capacidade de sorrir após atitudes cordiais ou simplesmente para ser simpático. Falta de habilidade em estabelecer amizades e relacionamentos afetivos. Geralmente, a pessoa com TEA tem poucos ou nenhum amigo. Dificuldade de reconhecer gestos, mímica facial, olhares, tonalidade da voz. É comum dificuldade em entender a comunicação que não é falada. Sempre precisamos falar para sermos entendidos, pois nossos gestos, mímica facial, olhares podem indicar o que queremos dizer. São as chamadas pistas sociais. Na pessoa com TEA, essa dificuldade torna-se um obstáculo para perceber as intenções e os desejos do outro sem que lhe seja falado. No que diz respeito à linguagem, vale a pena esclarecer que existem pessoas com TEA que não irão desenvolver a fala, outras que falam de uma forma que não conseguimos compreender e ainda aquelas que falam de um jeito diferente ou usam o mesmo tom de voz. Muitas dessas pessoas apresentam repetição de palavras, frases ou sílabas, comportamento que tem o nome de ecolalia. Marcaram bem? Ecolalia. A sociabilidade pode estar comprometida pela diminuição no interesse pelo outro e de se fazer entender pelo outro e pela dificuldade na compreensão do outro. Geralmente, as pessoas com TEA não sabem conversar de forma, digamos, mais espontânea e tendem a usar a fala para obter algo de que precisam ou que seja de seu interesse. Vamos falar agora sobre os comportamentos restritos e repetitivos, que também podem se apresentar de diversas formas. Vamos falar sobre 4 pontos. O primeiro, estereotipias motoras ou vocais. As estereotipias motoras mais frequentes são balançar para frente, para trás, andar na ponta do pé, chacoalhar as mãos, picar papéis, girar objetos,
As vocais mais frequentes são gritos inadequados, barulhos ou sons contínuos. Já restrição de interesse e assuntos, fala-se assim: é comum o interesse exagerado por determinado tema, geralmente gastando muito tempo. São comuns assuntos bem específicos, como dinossauros, bandeiras, astronomia, itinerários de ônibus. E inúmeras vezes essas pessoas conseguem armazenar um número enorme de informações, mas sem nenhuma utilidade para o dia a dia. Adesão exagerada a rotinas. Essa manifestação está relacionada à inflexibilidade, uma característica bastante comum nas pessoas com TEA, que têm dificuldade de encontrar formas variadas para lidar com as situações da vida. É comum as pessoas com TEA ficarem nervosas quando ocorrem mudanças ou imprevistos. Reatividade aumentada ou diminuída a estímulos sensoriais ou interesse por aspectos sensoriais do ambiente. É comum a pessoa com TEA não sentir dor, colocar as mãos nos ouvidos diante de barulhos de liquidificador, cheirar ou tocar objetos de forma excessiva e ter fascinação por luzes. Isso são só exemplos, certo? Não perca seu tempo. Se você perceber em familiares, né, ou em estudantes, ou em vizinhos, né, alguns sinais desse de alerta, tente conversar com o responsável, caso você não seja. Se tiver, né, acesse essa pessoa, para que sejam tomadas providências que devem colaborar com o desenvolvimento saudável e mais qualitativo dessa pessoa. Porque, antes de tudo, não podemos dizer que é o autista, mas é uma pessoa com autismo, porque ele é um ser humano, é um cidadão, é uma pessoa que tem essas características e tem seus direitos e também seus deveres, né? Mesmo que em alguns casos não tenha sua consciência com relação aos deveres, mas como qualquer criança vai sendo ensinada e no seu tempo vai aprendendo sim, de acordo com as suas características diferenciadas. Mas vamos lá. A principal providência em caso de suspeita de TEA é procurar uma opinião médica, mais precisamente um neurologista ou psiquiatra especializado e capacitado para o diagnóstico. Enquanto se espera pelos atendimentos médicos ou outras intervenções, duas atitudes devem ser encorajadas. Continue amando e brincando com seu filho, caso você seja o responsável, o pai, a mãe, ou até mesmo uma avó e um tio ou uma tia que cria essa criança. Ainda que pareça que a criança esteja alheia, ela é capaz de perceber a atenção, o cuidado e o carinho que lhe são dispensados. Sentir-se segura, acolhida e amada são fundamentais para a construção de sua autoestima. Ou seja, sempre o amor, né? Sempre o cuidado, sempre a acolhida. Seja no ambiente escolar, em outros locais da sociedade e principalmente na família. O amor é a base de tudo. Com relação à brincadeira, podemos dizer com certeza que brincar é uma ferramenta muito importante para o estímulo de habilidades variadas. Além de prazerosa, pode melhorar a qualidade das interações, despertar a curiosidade, a criatividade, ensinar, encorajar a iniciativa, aguçar os sentidos e desenvolver a coordenação motora. Assim como o diagnóstico e o tratamento precoces, o desenvolvimento dessas habilidades está associado a uma melhor evolução da pessoa relativamente ao transtorno com o passar do tempo. De que outras formas pais e educadores podem ajudar para melhorar a evolução, o desenvolvimento da pessoa com TEA, independente da faixa etária, né? Quando é criança, começando com estimulação precoce e com os acompanhamentos que são necessários de diversos profissionais, além também da inclusão escolar, é importante que,
Quanto à linguagem, devemos retirar a chupeta, pois a criança não irá falar se estiver com a chupeta na boca. Não precisa ser de forma radical, tudo com equilíbrio, com paciência, com carinho, com amor, pois a criança pode fazer uso da chupeta para alguma necessidade, como por exemplo a emocional. Deve-se evitar ao menos durante o dia, deixando apenas para dormir até conseguir retirar totalmente. Estimular a criança a pedir o que deseja, não entregar imediatamente, mesmo que já tenha compreendido o que ela quer. Suspender os brinquedos de modo que não fiquem acessíveis à criança. Assim, a criança será estimulada a pedir o que quer. Elogiar e vibrar sempre que a criança demonstrar esforço ao falar. Estimular o vocabulário na brincadeira, como por exemplo, nome de animais, cores, formas, parte do corpo. Utilizar músicas infantis, cantiga de roda, parlenda e estimular o cantar. Sempre dizer, descrever as ações que estão sendo realizadas para estimular a compreensão. Exemplo, colocando sapato, escovando os dentes. Sempre que a criança obedecer a um comando, por exemplo, pegue o sapato, demonstrando que está com entendimento, elogie e vibre com ela. Quanto à interação social, no parque, usar o balanço, o escorregador, estimular a atividade de escalar, baixar-se, subir, pular, entre outras. Estimular o uso de cama elástica, brincar com areia, massa de modelar, geleias e etc. Dar massagem com pressão, utilizando creme hidratante, sempre conversando muito, sorrindo, buscando contato visual, certo? De maneira que não deixe eles irritados. Brincar com textura, áspero, liso, pegajoso, ondulado. Exemplo, utilizar livros de textura. Passar um tecido mais macio ou mais grosso nos braços. Passar a escova de cabelo nas pernas. Agora, quanto à seletividade alimentar, que é uma das características de pessoas com TEA. Sempre oferecer os alimentos, mesmo que haja rejeição. Apresentar o mesmo alimento de diferentes formas. Exemplo, dar uma fruta fresca e a mesma fruta em forma de suco, vitamina e picolé caseiro. Estimular a aceitação de diferentes consistências. Evitar dar alimentos não nutritivos, que possam atrapalhar a aceitação dos principais alimentos. Exemplo, salgadinhos industrializados, refrigerantes, biscoitos recheados. Agora, com relação às estereotipias. Essas estereotipias são movimentos repetitivos que a criança realiza para tentar se reorganizar diante do excesso de estímulos, para processar os estímulos, para se autorregular. Não grite, não xingue, não agrida de forma nenhuma. Redirecione a ação da criança, levando-a para a realização de outra atividade que seja mais prazerosa. Evite dizer, pare com isso, não faça isso, isso é errado. E isso provavelmente deixará a criança mais desorganizada e até mesmo o adolescente ou adulto mais desorganizado emocionalmente. Em caso de agressividade, utilizar equipamento de proteção na pessoa, nos objetos ou nos cômodos ou retirar objetos para evitar que a pessoa com TEA se machuque. Em situações diversas, vamos lá. Perceber o crescimento e estimular a independência é fundamental, inclusive para qualquer ser humano isso, né? Para isso, deve-se evitar tratar como bebês que já estão grandinhas, né? Falar no diminutivo e ficar com a fala infantilizada. Evitar o uso do berço, de fralda diurna, de chupetas e mamadeiras. Estimular o uso de banheiro, o vestir-se e o manuseio de talheres. Estimular habilidades de enfrentamento de mudanças de rotinas. A gente sabe que é muito difícil isso, mas é muito necessário. As rotinas dão conforto à criança com autismo, mas é importante, aos poucos, estimular nela a flexibilidade. Utilizar brinquedos de encaixe e outros que exigem força nas mãos e nos dedos.
para estimular a coordenação motora. Exemplo, pegar tampinhas de garrafa, colocar em um copo, colocar prendedores de roupa em uma fita ou em uma caixa de sapato. Ensinar e estimular o relacionamento com o outro, pois as pessoas com TEA não sabem se relacionar ou têm muita dificuldade. Exemplo, pegar na mão e conduzir para perto de outras crianças, brincar de roda, de passar a bola de um para o outro, tornar prazerosa a brincadeira com o outro. Percebam que a gente reporta muito a criança, mas se você tem um adulto, se tem um jovem, né, que tem a TEA, coloque isso para dentro do contexto da faixa etária desta pessoa. Vamos continuar. Evitar o uso excessivo de televisão, DVD, tablets, para dar a oportunidade de estimular a interação com o outro. Apenas permitir o uso assistido, com a presença de adulto, orientando e em tempo reduzido. Estimular o uso da imaginação através de brincadeiras de faz de conta. Brincar de cozinhar, fazer comidinha com massa de modelar. Até a gente mesmo gosta, né? Desses momentos de interação com nossos filhos, com nossos alunos. Não se cansar de estimular o gosto por brinquedos e brincadeiras. Por mais que pareça que a criança não se interesse, um dia você pode se surpreender. Procurar grupo de pais de pessoa com TEA para trocar informações, tirar dúvidas, dividir angústias, ler, pesquisar, estudar sobre o TEA e procurar manter contato social. Não se isole com seu filho, com sua filha. E você que é professor, não permita o isolamento social do seu aluno, da sua aluna, né? Leve a pessoa com TEA para ambientes externos. Aos poucos, ela vai dando sinais que está compreendendo o que está acontecendo ao seu entorno. E paciência, e amor, e carinho, e dedicação. Isso é uma receita para todo convívio social saudável, né? E nos ajuda, enquanto seres humanos, a nos desenvolvermos da melhor maneira possível. Principalmente essas pessoas que têm o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Espero que vocês tenham gostado. Isso só são dicas, né? Porque existem muitas pesquisas. Busquem pessoas profissionais que trabalhem com isso, que sejam capacitados para que os seus filhos, parentes e alunos, eles tenham o melhor desenvolvimento e estímulo no tempo certo. E quando for pequenininho, já precoce. Que Deus abençoe.